conhecer a Universidade de Cape Town, uma das mais prestigiosas da África pela sua qualidade de ensino e de pesquisa. O que o mundo pensa de você é por causa de sua pesquisa. E o que os seus estudantes pensam de você depende do quão bem você ensina. Eu acho que nosso prestígio é por conta de nossas pesquisas, que são muito boas. Hoje nós viemos ao Egito mostrar a Al-Azhar, a universidade muçulmana mais antiga e a moderna Universidade do Cairo. Temos vários alunos de mais de 150 nacionalidades do mundo inteiro. Temos aqui uma comunidade internacional. Fornecemos bolsas para vários deles virem estudar aqui. E vários países fazem o mesmo. Hoje são cerca de 30 mil alunos e alunas estrangeiros. A Universidade do Cairo foi a primeira a ser fundada no Egito, na Era Moderna. A Universidade do Cairo foi fundada há cerca de 100 anos. Era a virada do século. E estavam acontecendo grandes descobertas tecnológicas. E sabíamos que a civilização estava à beira de uma revolução. Na década de 60, existiam apenas 20 universidades funcionando em todo o continente. Meio século depois, elas são cerca de 500. O crescimento no número de estabelecimentos de ensino superior está ligado à expansão das escolas de nível médio e também à percepção de que o ensino superior significa progresso individual e para toda a sociedade. A África do Sul é o país mais rico, tem mais de 1 milhão de alunos matriculados. Dados do Ministério da Educação sul-africano mostram que em 2007 os negros eram maioria na universidade, 63%. Mas quando se leva em conta toda a população de 18 a 24 anos, só 12% de negros e mestiços chegam à faculdade contra 54% dos brancos. Essa realidade, cheia de contradições, não impede que o continente possua universidades de ponta, cheias de tradição e de inovação. A repórter Dina Adão traz um pouco dessa realidade até você. A Universidade Al-Azhar, no Egito, está entre as mais antigas do mundo. Ela foi fundada no ano de 988. Focada na teologia e com o desafio de conciliar fé e ciência, a Al-Azhar cresceu e atraiu mestres e alunos de todo o mundo muçulmano. Ao contrário da maioria das universidades, aqui só se admitem estudantes que pratiquem o islamismo. A Al-Azhar foi erguida pelos descendentes de Fátima, a filha do profeta Maomé. Fátima era conhecida como Al-Azhar, a brilhante. E assim foi chamada a escola com arabescos cheios de detalhes e torres altíssimas. A vista vai do deserto de areia até o horizonte do Cairo. Ibrahim El Hodhod é o diretor do Departamento de Linguística de Al-Azhar, que conta que este é, até hoje, o centro de formação mais procurado no mundo árabe. Atualmente, são 420 mil alunos espalhados por 64 faculdades. Nossa universidade buscou a maioria de seus cientistas árabes em lugares que vão da Andaluzia até o Marrocos. Eles têm prioridade para vir aqui estudar e lecionar para os povos islâmicos. E para essa equipe de professores, o Sheikh de Al-Azhar escolhe os melhores cientistas e os faz passar por testes para decidir se são adequados ou não para ensinar a alunos islâmicos. Temos vários alunos de mais de 150 nacionalidades do mundo inteiro. Temos aqui uma comunidade internacional. Fornecemos bolsas para vários deles virem estudar aqui. E vários países fazem o mesmo. Hoje são cerca de 30 mil alunos e alunas estrangeiros. Mas o professor Ibrahim garante que na Al-Azhar o ensino dos preceitos islamitas passa longe do radicalismo. Além do estudo do Islã e das ciências naturais, também se ensina o Islã autêntico e o Islã moderado. Não há nada de radical. O grande atrativo de ensinar o Islã é a moralidade, que é considerada nesta religião como um modo de vida. Também existe todo um método para tratar dos debates entre os povos islâmicos ou não islâmicos. Para uma religião organizada como o Islã, a ciência é para a vida e o Islã é para o pós-vida. Os dois juntos compõem ao mesmo tempo um só caminho.
Os professores da Al-Azhar acreditam que o ensino aliado à religião é positivo. Segundo eles, essa prática introduz no dia a dia do trabalho dos muçulmanos preceitos de fé e moral que são benéficos para os profissionais que se formam aqui. O médico muçulmano usa a moralidade islâmica quando trata seu paciente. Essa é a diferença. Por exemplo, um médico comum, quando não encontra tratamento para um paciente que está em estado terminal, tentará aliviar a dor aos poucos e retardar a morte do paciente. Mas no Islã não é permitido fazer isso. Temos que deixar o paciente morrer naturalmente. Sei que em alguns lugares do mundo a eutanásia é permitida, mas no Islã isso é proibido. Mas a partir do momento em que a Europa começa a viver o iluminismo, uma nova forma de pensar separando ciência da religião, todo o mundo também se sente influenciado a mudar, inclusive o Egito, um país majoritariamente muçulmano. E então, em 1908, é criada a Universidade do Cairo, moderna e laica. A Universidade do Cairo tem hoje 250 mil estudantes entre cristãos, muçulmanos, judeus e até mesmo ateus. A biblioteca tem livros raros que datam dos tempos de Napoleão Bonaparte. Os números impressionam, tanto quanto a proposta da instituição, que trouxe um sopro de modernidade para as universidades do Egito. Cairo University A Universidade do Cairo foi a primeira a ser fundada no Egito, na Era Moderna. A Universidade do Cairo foi fundada há cerca de 100 anos. Era a virada do século e estavam acontecendo grandes descobertas tecnológicas e sabíamos que a civilização estava à beira de uma revolução. A universidade tem prestígio internacional. O teatro, com espaço para 3.000 pessoas, já recebeu reis e rainhas e foi escolhido pelo presidente norte-americano Barack Obama para fazer seu primeiro discurso ao mundo árabe. Thank you. Shukran. Thank you very much. A professora Reba Nassar conta que no final do século XIX, a princesa Fátima Esmael doou terras e joias para ajudar na construção da Universidade do Cairo, que já nasceu gratuita. That's a public university, which means totally... Esta é uma faculdade pública, o que significa ser totalmente subsidiada. Qualquer cidadão egípcio pode estudar na universidade sem ter qualquer custo. Na verdade, gasta-se em torno de $20 por ano para custear os boletos e a emissão da identidade estudantil. That's what they pay. Yes, and they get everything for free. Todo o resto é gratuito. Temos 250 mil estudantes, sendo 180 mil alunos de graduação e 70 mil alunos de pós-graduação, 12 mil professores, 22 mil funcionários. A universidade surgiu de um desejo coletivo de mudança nos rumos da educação e na formação de profissionais do país. Nos anos 20, já existiam alguns poucos professores árabes, mas somente a partir de 1930 é que se alcançou um nível de praticamente 100% de professores nacionais. Isto foi na época da inauguração deste prédio. Os números variaram com o decorrer do tempo. A Universidade do Cairo foi a primeira do país na Era Moderna. Assim, em meados dos anos 70, 50% ou mais dos estudantes eram estrangeiros. Mas com o surgimento de universidades por toda a região, esse número diminuiu. Hoje fala-se em 10% a 15%. A Universidade do Cairo promete construir novas instalações e expandir programas de intercâmbio e cooperação com faculdades internacionais. Queremos internacionalizar a universidade, o que significa que teremos um centro de educação em cooperação com várias universidades do mundo. Mas ainda há muito a avançar. Dentro do campus, nos proibiram de entrevistar os alunos. E depois de gravarmos esta pequena manifestação, fomos convidados a sair do local.
A Universidade do Cairo parece ter rompido uma barreira importante, a de desvencilhar o estudo do Corão de outras disciplinas. Mas a liberdade de expressão e opinião, tão preciosas para as universidades ocidentais, aqui ainda parece bastante distante. No próximo bloco do Nova África, a mais reconhecida universidade de toda a África e uma universidade que quer formar líderes para o continente. Não perca! Gana, essa ex-colônia britânica, foi a primeira da África Ocidental a se tornar independente em 1957. E pode ser pioneira também numa área com potencial transformador. Em Gana, a Universidade Ashesi forma bem mais que profissionais e acadêmicos. Aqui, o foco é educar uma nova geração de líderes éticos. A Ashesi começou aqui em Gana em 2002. Mas ela é uma ideia concebida pelo nosso fundador, Patrick Aouar, que é de Gana originalmente, quando ele ainda estava na Microsoft. Ele teve sorte suficiente para se juntar à Microsoft cedo e foi parte do seu rápido crescimento. Ele viu como um pequeno grupo de pessoas que trabalha duro pode fazer muito, e ele pensou em como ele poderia fazer isso também em Gana. Ao voltar ao país, Aouar identificou o que considerava as 3 maiores fontes de atraso de Gana: a corrupção, as instituições fracas e as pessoas que as governavam. E enxergou na educação superior a chave para desenvolver a região. Se você tem uma pessoa competente no lugar certo, que tenha bases éticas, que tenha a habilidade necessária para fazer o trabalho, há muito que ser feito nessa parte do mundo. Temos muitos recursos naturais e não há motivos para que esta parte do mundo não cresça tão rápido ou mais rápido que outras partes do mundo. Mas você precisa da liderança certa para tomar essas decisões. Muitos países estrangeiros ficam repetindo que a África é corrupta e temos evidência para mostrar que a África realmente é corrupta. Mas a Ashesi é um daqueles pontos de partida que diz que estamos criando uma nova raça de líderes que não são corruptos, são éticos, que mantêm sua palavra e vão fazer o que precisam para atingir seu objetivo, que é fazer da África um lugar melhor. Para desenvolver nos alunos o perfil de liderança, foi adotado um método de ensino diferente do tradicionalmente adotado em Gana. Quando entrei na Ashesi, eu fui capaz de pensar por mim mesma. Se você apenas demonstrasse o seu conhecimento na sala de aulas, não obtinha boas notas. Isso desafiava os estudantes a ir além do que fomos ensinados. Nos provocava para apresentar as nossas próprias ideias. A ideia é que os alunos têm de ser amplamente educados. Eles não podem ter uma mente pequena ou serem focados somente na sua especialização. Eles devem gostar de outros campos do conhecimento além do seu próprio. Como bacharel em ciências da computação, você deve entender de economia, deve entender de literatura. Você deve ser capaz de ter conversas inteligentes com as pessoas sobre tópicos que não são a sua especialização. A ética, pensamento crítico e programas voltados a questões sociais fazem parte do currículo. Antes da graduação, os alunos prestam serviços comunitários. Para entrar na Ashesi, os alunos fazem um vestibular adotado em toda a África Ocidental, além de uma entrevista. Eles podem optar por um dos 3 programas de graduação: Administração de Negócios, Administração de Sistemas de Informações e Ciências da Computação. Diploma da Ashesi é praticamente sinônimo de lugar garantido no mercado de trabalho. As grandes empresas estão de olho nos novos líderes. O sonho de emigrar é página virada. A mudança começa na educação. E vem daí, dessa vontade de dar o primeiro passo em direção a um futuro promissor, a inspiração para o nome da universidade. Em Akan, uma das línguas nativas de Gana, Ashesi significa iniciar.
A África do Sul possui as universidades mais prestigiadas do continente. Nelas são formados profissionais que se transformam em referências em várias áreas e são disputados por empresas de todo o mundo. Uma dessas universidades também se tornou famosa por ter se transformado em uma trincheira contra o apartheid. A Universidade de Cape Town é a mais antiga da África do Sul e hoje é referência de ensino e pesquisa no continente. Recebe 26 mil alunos em 6 departamentos: Direito, Economia, Engenharias, Ciências Biológicas, Exatas e Humanas. A Universidade da Cidade do Cabo está aos pés do maciço do Pico do Diabo, o marco natural da cidade. Construída no estilo neoclássico, a universidade é uma herança da presença britânica no continente. Os primeiros cursos superiores começaram a funcionar em 1874. De lá para cá, a universidade se internacionalizou e ganhou prestígio mundial. Nós tentamos atrair o máximo de estudantes de todas as partes do mundo para vir estudar aqui, porque nós achamos que instituições com diversidade tomam as melhores decisões. Por isso, nós queremos ser um lugar onde as pessoas venham até nós quando elas quiserem aprender sobre a África. O que o mundo pensa de você é por causa de sua pesquisa, e o que os seus estudantes pensam de você depende do quão bem você ensina. Eu acho que nosso prestígio é por conta de nossas pesquisas, que são muito boas. A história acadêmica de sucesso é acompanhada por uma tradição democrática. A universidade é conhecida por se opor ao conservadorismo dos governos sul-africanos. As primeiras mulheres foram admitidas em 1886 e os primeiros estudantes negros nos anos 1920. A situação é que desde os anos 80, nós seriamente tentamos minar as políticas do apartheid. Especificamente garantindo que os estudantes negros fossem recebidos na Universidade da Cidade do Cabo. O sistema de educação do governo funcionava de modo a não permitir que negros fossem capazes de entrar na universidade. É um trabalho que não acabou e que nós estamos investindo muitos recursos para fazer disso uma realidade. Ainda há problemas a serem superados. A universidade é um polo do conhecimento, mas não consegue sozinha alavancar melhorias na educação de todo o país. Eu acredito que nosso maior desafio, não apenas na Universidade da Cidade do Cabo, mas no país, é que nossa escolaridade de nível médio não tem se desenvolvido como havíamos esperado. Não é apenas um problema individual da universidade, mas eu acredito que seja um problema nacional que precisa ser resolvido. Estudos sobre o clima são uma das principais áreas de pesquisa da universidade. Para incentivar cientistas de todo o continente a desenvolverem estudos neste campo, a universidade criou a Iniciativa Africana de Desenvolvimento. O objetivo é ter na Cidade do Cabo uma espécie de centro de excelência sobre o clima. Somos muito vulneráveis a mudanças climáticas e essa preocupação não deve ser somente dos físicos, nem somente dos cientistas sociais, nem somente dos biólogos. Temos de trabalhar juntos para lidar com esses grandes desafios. A iniciativa está tentando implementar uma colaboração entre as diferentes disciplinas para que juntos possamos lidar com as questões com as quais não conseguimos lidar sozinhos. Graças ao incentivo a essas pesquisas, a universidade desenvolve estudos sobre temas que podem repercutir até na vida dos brasileiros. Nosso interesse está focado em como os climas modificam a superfície da Terra, especialmente no sul da África. Parte da poeira africana é exportada do norte da África para o Brasil e para a floresta amazônica. A poeira do sul da África também executa um papel importante aqui na região. Ela afeta a qualidade da atmosfera e pode percorrer centenas de quilômetros. Para os estudantes, a Universidade da Cidade do Cabo é um exemplo a ser seguido por toda a África.
Eu adoro o campus, ele é lindo, um dos melhores. Então é bom, um desafio intelectual. As pessoas dizem que um diploma da Universidade da Cidade do Cabo coloca você imediatamente entre os melhores. Ela é certamente vista como a melhor universidade da África do Sul. Então, é uma universidade na qual todo mundo quer estudar. É uma experiência bastante intensa, é bastante difícil. Nós realmente temos que trabalhar duro, mas por outro lado também é divertido. Como é divertido. George Ellis estudou na Universidade da Cidade do Cabo e é um astrofísico e reconhecido em todo o mundo. Ellis já escreveu até um livro em conjunto com o físico inglês Stephen Hawking. George Ellis se interessa por assuntos tão diversos quanto a teoria da relatividade ou a busca de soluções para a moradia. Mas nessa entrevista ao Nova África, ele fala de um outro tema que o interessa bastante: a educação na África. Quando eu comecei a lecionar na universidade, havia a política do apartheid e por isso existiam praticamente apenas pessoas brancas e alguns negros que possuíam permissão especial para estudar. Por volta dos anos 80, começamos a trazer estudantes negros para dentro da universidade, mesmo sabendo que era ilegal. Com o novo governo, alcançamos uma transição recorde, de uma quantidade relativamente pequena de estudantes negros para quase metade da universidade preenchida por estes estudantes. Entretanto, mesmo antes disso, eu lecionava no curso de engenharia e praticamente metade dos meus alunos eram negros. De forma geral, não há grandes problemas, mas temos que observar a linguagem que usamos, pois para muitos deles, o inglês não é sua língua materna. Assim, temos que nos esforçar para ensinarmos bem utilizando um inglês simples, tendo em vista que o inglês não é a primeira língua dessas pessoas, o que pode vir a ser um grande problema para elas. Alguns são ótimos alunos e estudaram em excelentes escolas, mas outros vêm de escolas muito fracas. Por isso, temos que auxiliar os estudantes a fazer a transição de uma escola extremamente pobre em vários sentidos para uma boa universidade. Nossa premissa é que alguns deles são muito inteligentes, mas tiveram uma educação muito ruim, motivo pelo qual criamos o programa de apoio acadêmico. O programa ajuda-os a fazer esta ponte. Esta foi a primeira equipe de reforço acadêmico desta universidade há alguns anos atrás. Queríamos que fosse um programa piloto, então no início criamos um departamento separado. Mas hoje tentamos instalar um programa de apoio dentro de cada departamento grande da universidade. A ciência é a melhor das tecnologias. Todas as tecnologias se baseiam na ciência. As mudanças mais significantes que ocorreram até hoje foram realizadas por cientistas. James Clerk Maxwell, nome que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, descobriu a radiação eletromagnética. É por causa desta descoberta que temos o rádio, a televisão e todo o resto. A ciência é a base da tecnologia. Entretanto, a matemática tem uma importância muito maior. Todo planejamento adequado é baseado em modelos matemáticos. Se você quer entender bem a biologia, você precisa ir a fundo na matemática. Ciência é a base da medicina, de todo o crescimento industrial. Na cidade do Cairo, a universidade é também uma mesquita. Na verdade, o prédio do templo é anterior à instituição do ensino superior na capital do Egito. Hoje, os alunos têm aulas em prédios próximos à mesquita. Mas nós descobrimos que diariamente, 5 vezes ao dia, as atenções de estudantes e fiéis se voltam não para os professores, mas para Allah. As 5 orações diárias fazem parte das obrigações de todos os muçulmanos e nem os estudantes escapam dessa prática.